Hello, Budismo Pop rides and strikes again. E se a pessoa que te apresentou a lei de Nam-myoho Renge-kyo e te ensinou o budismo de Nichiren Daishonin parar de praticar e não ser mais budista? Desce a vinheta aí, brother. Aqui estamos, né? Budismo Pop, você sabe, né? Mais uma vez na área. Dá logo seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações para receber os vídeos, vê até o fim para mostrar relevância para o YouTube. O Felino tá falando aqui, pô, pede um like caloroso, 30 graus à noite, 30 graus à noite, compartilhe para poder ficar mais quente. Essa questão é uma questão muito interessante porque vem de experiência vivida por amigo nosso que já tem um tempo de prática, né? Conseguiu se tornar veterano, não é fácil, porque abraçar a lei de causa e efeito é fácil, manter é difícil. Tal é a natureza rigorosa do budismo de Nichiren Daishonin da Gakkai. By the way, não falamos pela Gakkai nem a representamos. Somos membros e quadros associados. Admiradores da filosofia de paz do presidente Ikeda. Bom, as questões com a prática, elas são, de certa maneira, subjetivas, o que muitas pessoas vão dizer, obviamente, que poderia se equiparar à expressão místicas, porquanto subjetivas. Pode ser. Mas o que acontece? Quando você vai praticar o budismo de Nichiren Daishonin, do Nam-myoho Renge-kyo, você normalmente toma conhecimento dele através de alguém. Tá? São rarésimos os casos que as pessoas tropeçam no budismo e encontram com ele e conseguem praticá-lo tal como ele é. Sempre tem um ajuste, sempre você tem que dar uma arrumada no roteiro, por um motivo muito simples. São mais de 3.900 tipos de budismo. Well. E essa experiência desse meu amigo, ela, num primeiro momento, ela é impactante, mas na hora que você lembra que já te aconteceu, diminui o impacto. E eu me lembrei, né? Pô, já me aconteceu algo assim. E é por conta da história peculiar que eu tenho com a lei, né? A pessoa que me apresentou a lei de Nam-myoho Renge-kyo não sabia do budismo, conhecia só o impacto de recitação da lei de Nam-myoho Renge-kyo, recitação, né? Recitar Nam-myoho Renge-kyo. E quando eu cheguei no Rio e eu conheci a Gakkai, eu fui apresentado a Gakkai por uma pessoa. A senhora, esposa do meu amigo que morava aqui nesse apartamento, Sérgio Sidney, e a senhora, a esposa dele, a senhora Zilá, já nirvanizada. Sérgio Sidney também, meu amigo, hoje não pratica mais budismo, tá? Ele é hoje um bandista. Então, o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, eu tive como apresentador, que é muito significativo isso no nosso budismo, né? É uma conexão muito importante, muito mística. O meu apresentador se tornou a senhora Zilá, esposa do meu amigo Sérgio, que morava nessa casa aqui. Já contei essa história para vocês. E o que acontece? Eu me converti ao budismo de Nichiren Daishonin da Gakkai e voltei a Belo Horizonte, onde pude ensinar este budismo para minha amiga, que tinha me apresentado a lei nua e crua, sem maiores instruções. E ao começar a praticar aqui no Rio, ela nessa casa aqui que funcionava o bloco, e era aqui que a gente se reunia. E durante anos, tá? Depois eles se mudaram daqui, eu vim morar aqui, depois eu me mudei, minha mãe veio morar aqui. Todos com gorronzo, gente. Todos com gorronzo. Esse apartamento nunca ficou sem ter gorronzo. O dono era budista também. Mas isso são outras histórias. O que acontece é o seguinte. Ali pela altura do final da década de 80, um belo dia, essa minha amiga que ficou um tempão sem aparecer aqui, porque eles se separaram, o casal se separou, e eles ficaram muito tempo sem aparecer, a gente ficou muito tempo sem se ver, aquelas coisas que a vida produz, e ela veio aqui na minha casa, numa certa feita, e durante a nossa conversação, ela me disse que tinha parado de praticar Nam-myoho Renge-kyo, tinha abandonado o budismo de Nichiren Daishonin da Gakkai. Foi muito impactante para mim, porque de uma maneira ou de outra, ela era a minha apresentadora. E num primeiro momento, a gente sente a vontade de fazer alguma coisa do tipo, pô, você tem certeza? É isso mesmo? Só que o que acontece? Por melhor que seja a intenção afetiva,
por melhor que seja o nosso direcionamento do ponto de vista do sentimento que a gente tem pela pessoa, a gente não vai poder ir além da linha de limite onde começa o karma da outra pessoa. Uau! Isso não é bom nem é mal, tá? É porque o karma é pessoal e intransferível. Ou seja, não adianta se o amor é de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão, de marido para mulher. Karma é imponderável. E o que rola? Obviamente que nesse momento você tem que ter a visão de fundo de campo, de entender que ela cumpriu o tempo dela nesse processo que ela viu. Porque a explicação que a minha amiga me deu, ela me deu porque é muito querida, não precisava ter me dado explicação nenhuma, mas ela falou comigo porque, né, ela se sentiu na obrigação, minha apresentadora. E ela me disse que ela procurava uma religião e que esse meu budismo, nosso budismo, de Nichiren Daishonin, da Gakkai, não é bem uma religião, é uma filosofia. É claro que eu aceitei o argumento, embora o argumento esteja equivocado, no sentido em que é uma filosofia religiosa, ou uma religião filosófica. Mas está imbricado o sentido. Por quê? Porque quando você oferece a lei de causa e efeito para que a pessoa atinja o estado de Buda com base no seu próprio esforço, você está filosofando até que você ofereça a lei. Recita Nam-myoho Renge Kyo. Mas, do ponto de vista onde você senta diante do Butsudan, abre o oratório e recita Nam-myoho Renge Kyo diante do Gohonzon, na solidão da sua casa, aí é religião. Aí é pura fé. Se você não compreendeu o que você está fazendo aqui, você está falando com um armário de madeira com um pergaminho dentro. Com ideogramas que você não compreende. Se você compreendeu o que você está fazendo aqui, você está diante do grande Gohonzon das 3 grandes leis secretas. E como aquilo era inteiramente novo para mim, ver alguém que estava tão vivido dentro do budismo, tinha sido autodirigente, tinha vivido esse tempo todo, eu, num primeiro momento, demorei muito para compreender isso no fundo do meu coração. Agora, confrontado, né, com a experiência desses queridos, vivendo a mesma coisa com seus amados, da coisa de não vou praticar mais porque é muito teórico, e a fome na Ásia, como é que a gente resolve? É uma maneira de ver. Obviamente que eu não estava lá na conversação, mas tivesse estado, teria dito, olha, a fome na Ásia a gente resolve fazendo a propagação do Nam-myoho Renge Kyo aqui. Porque quando a ação é local, o alcance é global. Mas como é possível uma pessoa só? Uma pessoa só é todo o universo. Não acredita? Fecha o olho e experimenta olhar para você mesmo. Você é todo o universo. Quando você se for, vai levar tudo com você. Então, o que você pode fazer para os seus amigos que não estão mais a fim de praticar? Seja eles a posição que estiverem na distância da tua órbita. Levar uma vida e oferecer uma amizade tão boa e tão sólida a eles que os seus exemplos budistas serão o seu discurso. Uau! Os seus exemplos, a sua vivência, a sua maneira de abordar o mundo, a sua maneira de ser justo e verdadeiro com qualquer situação, coisa ou pessoa, vai acabar mostrando a eles, por uma via que você nem imagina, o caminho que você sonha para eles, que é o que você sonha para você, né? Você quer o bem de seus amigos. Então você está querendo oferecer aos seus amigos aquilo que há de melhor. E você encontrou. É a lei, né? Imagina oferecer para o seu amigo a chave do maior tesouro do mundo, que é o próprio coração dele. E como é que abre? Recitando o Nam-myoho Renge Kyo, que é uma chave eletromagnética. Então, ao invés de se preocupar, ao invés de permitir qualquer alteração no padrão de uma amizade que, quando sincera, é insubstituível, vamos ter a benevolência de fazer gestos tão altos que o nosso silêncio ou uma simples anjali vai permitir que eles percebam que nós entendemos e que nós amamos. Kosen Rufu é a gente estar perto de todo mundo. Kosen Rufu não são todas as pessoas recitando Nam-myoho Renge Kyo, mas sim todas as pessoas valorizando a vida de tal maneira que valorizam a vida da mesma maneira que a gente valoriza. Como é que se valoriza a vida? Aqui é o topo máximo do negócio, a vida humana. Portanto, a valorização da vida que você dá praticando o budismo
pode levar as pessoas em volta a perceberem o quanto a vida é importante. E aí você terá feito pelo teu amigo, pelo teu amado, tudo aquilo de bom que você não pôde fazer só oferecendo a lei para ele. Continue praticando, porque tudo aquilo que você pratica retornará naturalmente em você. Suba a sua energia vital e lá onde estão os seus amigos e amados queridos, a sua energia vital altíssima vai atraí-los para uma vibração altíssima também, tá? Se vão praticar Nam-myoho Renge-kyo ou não, isso aí você vai ver depois, porque você tem que tratar de você. Pratique e depois você vai ver o entorno, porque a iluminação primeiro tem que começar em você. Cuidado com a escuridão, a gente se vê.